Olá, pessoal! Para finalizar a análise do artigo 5º da Constituição Federal, vamos resolver agora algumas questões da FGV de concursos anteriores, abordando todo este tema que tratamos nos últimos 4 vídeos. Vamos lá! Ao todo, selecionei 35 questões da FGV dos anos de 2014 até agora de 2016. Vamos analisar na primeira questão agora. O cargo de nível superior, advogado, realizado agora em 2016. Edinaldo soube por um amigo que determinada empresa pública estadual mantinha em seu poder diversas informações relativas à sua pessoa que seriam incorretas. Ato contínuo, procurou um advogado e solicitou esclarecimentos de como deveria proceder para retificar os dados incorretos. À luz da sistemática constitucional brasileira, assinale a afirmativa correta. Pessoal, essas questões que peguei, não foi porque peguei selecionadas, não. Foram as que eu achei, e dentre as que eu achei, elas cobram bastante os remédios constitucionais. Nesta tabela que apresento para vocês, tem os remédios constitucionais e o direito de petição, destacando a diferenciação de cada um. Toda questão da FGV ela apresenta as palavras-chave de cada um dos remédios. Então, na hora que você visualizar aquela palavra, não tem como ser outro remédio a não ser o que aquela palavra guarda relação. Então, aqui, a palavra que eu destaco no enunciado da questão é retificar os dados incorretos. Se a gente pegar todos os dispositivos que tratam de remédios constitucionais, o único que dispõe sobre retificação de dados é o habeas data, certo? No inciso 72 do artigo 5º. Então, voltando para a questão, na alternativa A dispõe que Edinaldo deve impetrar um mandado de segurança, quer tenha solicitado a retificação dos dados à autoridade administrativa, quer não. Não é isso, Não é mandado de segurança. Letra B. Edinaldo deve impetrar um mandado de segurança desde que tenha solicitado a retificação dos dados à autoridade administrativa e tal tenha sido negado. Também não é mandado de segurança. Letra C dispõe que é um mandado de injunção e não é mandado de injunção. Mandado de injunção tem uma peculiaridade, uma palavra. Sempre que for apresentado, você já tem que acionar a antena e destacar que é mandado de injunção. É o termo falta de norma regulamentadora. Ponto final, mandado de injunção, não tem erro. Então, também não é essa alternativa, a letra C. A letra D. Então, a letra D e a letra E dispõem que são habeas datas. Então, qual dos dois vai ser? Edinaldo deve impetrar um habeas data que pressupõe a apresentação de prova do indeferimento administrativo do pedido de retificação, e a letra E diz que independe de formulação no âmbito administrativo. Vejam bem, a gente viu, quando analisou o artigo 5º, no seu inciso 35, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Quando tratamos desse dispositivo, mencionei que tudo pode ser levado ao Poder Judiciário a ser questionado no âmbito judicial sem passar pelo âmbito administrativo, à exceção de 2 situações que as provas sempre cobram. No âmbito da justiça desportiva, que tem que se exaurir aquela instância para depois procurar a justiça comum, mas não tem essa cobrança no seu edital quando trata de assunto de justiça desportiva. Mas no âmbito de habeas data é uma súmula do STJ de número 2 que dispõe que para impetração de um habeas data é necessário que tenha o indeferimento do pedido feito administrativamente. Então, diante dessa afirmativa que fiz na aula quando tratamos de remédios constitucionais e agora frisamos isso, só pode ser a letra D, que, repito, dispõe que Edinaldo deve impetrar um habeas data, ok, que pressupõe a apresentação de prova do indeferimento administrativo do pedido de retificação.
A letra E está errada porque diz que independe do pedido de retificação no âmbito administrativo. Você nem foi naquele órgão solicitar a retificação. Então, o seu pedido no âmbito judicial será indeferido porque você não teve o indeferimento lá no âmbito administrativo. Então, aqui é uma exceção àquele dispositivo que consta no inciso 35 do artigo 5º, que trata que nenhuma lei vai excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. E aqui a gente apresentou essa exceção, tá? Então, mais uma vez, lembrando da tabela, para não esquecer a diferenciação entre esses remédios, e vocês verão que nessas questões que apresentei, que achei da FGV nos últimos 3 anos, muitas questões cobraram sobre essa diferenciação entre os remédios constitucionais, principalmente o habeas data, tá? Então, se eu pudesse dar uma dica que eu acho muito fácil cair essa questão, é sobre remédio constitucional e mais incisivamente sobre o habeas data, tá? Vamos passar a letra a ser marcada então na primeira questão, letra D de dado. Segunda questão, também de 2016, realizada no concurso do IBGE para o cargo de nível superior analista. De acordo com o texto da Constituição da República de 1988 e com a doutrina de direito administrativo, o mandado de segurança é, vejam mais uma questão sobre remédio constitucional. Letra A. Ação de fundamento constitucional pelo qual se torna possível proteger o direito líquido e certo do interessado contra ato do poder público ou de agente de pessoa privada no exercício de função delegada. Ah, professor, estou em dúvida, deixa eu ler as próximas. Então vamos ler as próximas. Letra B. Remédio constitucional cabível quando houver falta de norma regulamentadora. Ponto final, bem aqui, não é o remédio constitucional adequado, mandado de segurança não é. É um mandado de injunção para essa alternativa B. Pode estar errado o resto, mas na hora que eu falo falta de norma regulamentadora, você já tem que ligar a antena para mandado de injunção, tá bom? Então, letra B não é mandado de segurança. Letra C. Meio processual previsto na Constituição para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Essa alternativa C trata de habeas data, né? O habeas data tem 2 dispositivos. Um que é para de conhecer informações pessoais em registros públicos ou de caráter público, e o outro é para a retificação de dados que vimos na primeira questão. Então, também não é o mandado de segurança, porque o mandado de segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo, ok? Desde que não seja amparado nem por habeas corpus e nem por habeas data. Então, não é a letra C. Letra D de dado. Instrumento constitucional à disposição de qualquer cidadão que visa a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Gente, na hora que vocês olharem a palavra cidadão, pode procurar que ele vai dizer anular ato lesivo, e isso é ação popular. A ação para impetrar uma ação popular somente por sendo cidadão brasileiro. E aí, esse remédio constitucional é o cabível neste caso da letra D de dado. Então, não é cabível mandado de segurança nessa opção, porque a Constituição assegurou uma ação própria, que é a ação popular, tá bom? Então, outra ligação. Primeiro falamos do mandado de injunção quando tratar de falta de norma regulamentadora. Ponto. Quando tratarmos de cidadão que quer anular ato lesivo a qualquer uma dessas instituições que acabamos de ler, é uma ação popular. Então, aqui já fica essa outra atenção a ser destacada nos remédios constitucionais. Letra E. Demanda de ordem constitucional à disposição de qualquer cidadão para a restituição da verdade sobre fato juridicamente relevante com a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Olha outro destaque: retificação de dados é habeas data e não mandado de segurança. Portanto, a alternativa correta a ser marcada nessa segunda questão é a letra A.
que diz que mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual se torna possível proteger o direito líquido e certo do interessado contra a ata do poder público ou de agente de pessoa privada no exercício de função delegada. Perfeito. Vamos para a terceira questão. Prova do concurso do TJ do Piauí para nível superior na área do direito, realizada em 2015. Assim dispõe: Pedro, pessoa sem qualquer formação jurídica, desejava ingressar na casa de Antônio sem a prévia permissão deste último. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que esse ingresso, outro inciso do artigo 5º muito cobrado, é este que trata da inviolabilidade da casa, tá? Então, tentem tratar de uma forma mais especial esse inciso 11 do artigo 5º, que trata, diz que assim dispõe: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Este inciso vocês têm que ter em mente todas as vírgulas, todas as palavras, e também os dispositivos que tratam dos remédios constitucionais, em especial o habeas data. Voltando para a questão. Letra A, assim dispõe que é correto afirmar que esse ingresso, letra A, poderia ocorrer em qualquer horário para fins de socorro? Ok, tá certo. Vamos ver por que as outras estão erradas. Letra B, somente seria possível na hipótese de flagrante delito? Não, flagrante delito é uma hipótese, mas tem outros, no caso de desastre a qualquer momento, no caso de prestação de socorro e a qualquer momento também, e por ordem judicial, se for durante o dia. Então está errada a letra B. Letra C, somente poderia ocorrer na hipótese de desastre? Também não. Letra D, poderia ocorrer por ordem judicial em qualquer horário. O erro é em qualquer horário, porque ordem judicial é somente durante o dia. Vimos durante a aula aqui, no outro vídeo que tratamos sobre esse dispositivo do artigo 5º, a gente destacou que a Constituição não dispõe qual é a hora do dia caracterizada como dia, mas as questões da FGV principalmente apresentam apenas esse dispositivo durante o dia, não entra na minúcia de horário e não vai ter maiores problemas na hora de sua prova, tá? Então letra D também está errada. Letra E, somente poderia ocorrer de dia na hipótese de flagrante. Errado. Pode ser a qualquer momento flagrante. Então, resumindo de novo, da forma que fizemos no vídeo, vamos trazer também para a hora da resolução de questões. Para ingressar na casa de alguém, somente primeiro com o consentimento dela. Se essa pessoa não quiser que a gente entre, a gente poderá entrar em que situações? Mesmo que ela não queira, a gente pode entrar em 3 casos a qualquer momento: para prestar socorro, para nos casos de flagrante delito e para nos casos de desastre. Há uma quarta hipótese, só que não é em qualquer momento. É somente durante o dia, que é o caso da ordem judicial, tá bom? Então, mais essa compilação de ideias para levar para a hora da prova, certo? Então, a alternativa a ser marcada nesta terceira questão é a de letra A. Quarta questão de 2015 também, para o cargo de agente fazendário da Prefeitura de Niterói, Rio de Janeiro. A Constituição Federal dispensou grande proteção aos direitos e garantias fundamentais, com especial ênfase para a liberdade individual. A respeito das hipóteses de privação da liberdade, é correto afirmar que: letra A, somente a autoridade policial pode determinar a prisão de uma pessoa acusada da prática de crime. Errado, né? A gente viu lá no artigo 5º, inciso 61, que ninguém será preso senão em flagrante delito, e aí não depende da determinação da autoridade policial, ou ainda pode ser preso por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então percebo que no caso de flagrante delito, qualquer pessoa pode fazer essa prisão
e, nos casos em que não for de flagrante, somente por ordem judicial. Então, a letra A está errada porque diz que somente a autoridade policial. Gente, na hora que for fazer a leitura de uma questão, analisem esses termos. Autoridade policial, autoridade judicial e autoridade administrativa. A questão tenta confundir. Conforme até tem aqui nesta questão 4. Então, a letra A está errada. Letra B. A prisão de uma pessoa somente pode ser decretada ao fim de um processo judicial? Não, né? Vimos agora há pouco na letra A, também do inciso 61, que expõe que a prisão pode ser antes da decisão judicial, por qualquer pessoa, no caso de flagrante delito, ou por ordem judicial antes de finalizar o processo judicial, no caso de prisão preventiva ou prisão provisória, né? Então, fica essa análise também. Letra C. A prisão de uma pessoa que está praticando um crime somente pode ocorrer por determinação de autoridade judicial. É o flagrante, né? Não precisa de determinação judicial para essa prisão. Letra D. Qualquer pessoa pode vir a ser presa caso esteja em flagrante delito. Correto. É a letra que deve ser marcada. E letra E está errada, então, porque a prisão de uma pessoa acusada da prática de crime pode ocorrer por decisão de qualquer autoridade administrativa? Não, é por autoridade judicial, né? E não é qualquer, é somente aquela competente para aquele processo, tá bom? Sob pena da prisão ser declarada ilegal e devendo ser relaxada aquela prisão. Então, a alternativa a ser marcada na quarta questão é a de letra D de dado. Quinta questão. 2015, realizada pela Procuradoria do Estado de Roraima, técnico da Procuradoria. Tem a seguinte redação. Pedro e Ernesto travaram ampla discussão a respeito da essência e do alcance dos direitos e garantias fundamentais consagrados na Constituição da República Federativa do Brasil. É correto afirmar que os direitos fundamentais, letra A, sempre dizem respeito à vida, fundamento de existência da pessoa humana. Não, né? Lembra quando a gente leu o caput do artigo 5º, aquele primeiro dispositivo que tem no artigo 5º, que a gente chama de caput ou também cabeça do artigo? Ele dispõe que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. A gente falou de 5 tipos de direito: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, não sempre dizem respeito à vida esses direitos, tá bom? Letra B. Somente estão ao alcance dos brasileiros, residam ou não no território nacional. A gente também fez esse destaque quando tratamos no vídeo que não é apenas aos brasileiros que residam aqui no país. Os que estão fora, a guarda dos direitos e garantias fundamentais guarda relação ao território nacional, né? Então, os que estão fora podem ser abrangidos pela proteção do direito e garantia fundamental, desde que estejam transitando aqui pelo Brasil, também terão essa segurança jurídica. Mas os estrangeiros também têm a segurança dessa proteção da nossa legislação, da nossa Constituição. A redação do artigo 5º apresenta os estrangeiros residentes no país, mas também, da mesma forma, os que tiverem trânsito, até falei os que estavam aqui nas Olimpíadas, né, também estão abrangidos pelas disposições constitucionais, não estarão à margem da nossa legislação essas pessoas. Então, a letra B também está errada. Letra C. Sempre dependem de lei regulamentadora para que possam beneficiar alguém. Não, né? O parágrafo 1º do artigo 5º determina que esses dispositivos do artigo 5º, que tratam das direitos e garantias fundamentais, elas têm aplicação imediata, não precisam de lei regulamentadora para dizer o que elas já estão dizendo nos dispositivos, né? Nos 78 incisos e nos 4 parágrafos do artigo 5º.
tá? Então, não é verdade que depende sempre de lei regulamentadora. Letra D. Não são extensivos aos estrangeiros residentes no território nacional. Expressamente, o caput do artigo 5º dispõe que são, sim, abrangidos os estrangeiros residentes no nosso território, e a eles também são assegurados os direitos e garantias fundamentais. E falei pela interpretação extensiva da Constituição como um todo, que também os estrangeiros não residentes, os que estão em trânsito aqui também no nosso território, estão também abrangidos pelas normas dos direitos e garantias fundamentais. Então a letra D também está errada. Então só pode ser a letra E, que dispõe que estão previstos de maneira exemplificativa na ordem constitucional. Também mencionei isto, né? Não é porque tem esse tanto de incisos no artigo 5º que a Constituição quis exaurir todos os dispositivos. Ali estão elencados apenas alguns. O parágrafo 2º do artigo 5º, lemos também isso no último vídeo, dispõe que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, este rol do artigo 5º é tratado como um rol exemplificativo. A palavra contrária a exemplificativo nas questões de concurso é um rol taxativo. Se aparecer na sua prova dizendo que o artigo 5º apresenta um rol de direitos e garantias fundamentais, um rol taxativo, essa alternativa estará errada, porque não é um rol taxativo, exaustivo, não é. É um rol exemplificativo, apresentando alguns direitos e garantias fundamentais, além de outros presentes tanto na Constituição e em outros dispositivos, e também em outros tratados, por exemplo, em que o Brasil faça parte, tá bom? Então a alternativa a ser marcada na questão 5 é a letra E. Questão 6. De 2015, também da Prefeitura de Niterói, para o cargo de fiscal de posturas. Gervásio, estudante de Direito, realizou amplas pesquisas a respeito dos requisitos de fruição e dos beneficiários dos direitos e garantias fundamentais. Isso com o objetivo de passar o seu conhecimento aos moradores da localidade em que reside. À luz da teoria dos direitos fundamentais e da sistemática da Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que: letra A. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. É a mesma redação constante no parágrafo 1º do artigo 5º que acabei de ler quando tratamos da quinta questão, né? Então a letra a ser marcada já é a letra A. Vamos ver por que as outras estão erradas. Letra B. Os direitos fundamentais somente estão ao alcance dos brasileiros? Vimos que o caput do artigo 5º também estende aos estrangeiros, expressamente estende aos estrangeiros residentes e, implicitamente, pela análise sistêmica da nossa Constituição, também aos estrangeiros que estão em trânsito aqui no Brasil. Então, letra B está errada. Letra C. Nenhum direito previsto na Constituição pode ser exercido sem que a lei o regulamente. Errado também, com base no que está escrito na letra A, que afirmamos que consta no parágrafo 1º do artigo 5º. Letra D. O exercício dos direitos fundamentais pressupõe o regular pagamento dos tributos devidos pelo cidadão. Não, né? O cidadão pode estar devendo tudo o que lhe é devido pagar, todos os impostos, mas a ele é assegurado um habeas corpus, por exemplo, é assegurado um mandado de segurança, ele tem todo esse direito a recorrer com base na Constituição. Então a Constituição não deixa ele à margem dela só porque ele não está pagando os tributos. Letra E. Somente o brasileiro nato e o estrangeiro residente no país têm direitos fundamentais. Brasileiro naturalizado também, né? E os estrangeiros que estão em trânsito aqui, ou brasileiro também que esteja em trânsito, também estão abrangidos pelos direitos fundamentais. Então a letra a ser marcada na sexta questão é a letra A. Sétima questão, também da Prefeitura de Niterói, no concurso de 2015, também para o cargo de fiscal de posturas. Deoclésio adquiriu um exemplar da Constituição da República Federativa do Brasil e, ao analisar os direitos e deveres individuais e coletivos,
constatou a existência do Instituto do Habeas Data. Olha o tão falado habeas data como estou falando para vocês. Mais uma questão sobre ele. Curioso, procurou Inércio para que lhe esclarecesse quais as características desse instituto. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que, letra A, trata-se de instrumento de programação à disposição do setor de informática dos poderes constituídos. Nada a ver, né? É um remédio constitucional assegurado a todos que queiram ter o conhecimento de dados em relação à sua pessoa ou a retificação de dados. Não tem nada a ver com o setor de informática. Letra B. O habeas data permite a retificação de dados, ok, quando o impetrante não prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Não tem problema não constar essa informação que eu acabei de falar. Tá certa essa alternativa, tá bom? É o que consta lá, apenas não consta administrativo ou judicial, mas isso não torna a alternativa errada. Letra C. O objetivo do habeas data é o de garantir a liberdade de locomoção, protegendo-a contra qualquer ato ilegal. Garantir liberdade de locomoção é habeas corpus, né? A outra palavra, na frase para lembrar de habeas corpus é justamente essa, liberdade de locomoção, tá bom? Então não é a letra C. Letra D. O habeas data será concedido para proteger qualquer direito líquido e certo violado por ilegalidade ou abuso de poder. Não, né? Esse aí é o mandado de segurança, quando não couber habeas data, nos casos apresentados no dispositivo, e também quando não couber o habeas corpus, no caso de liberdade de locomoção. Então também está errada a letra D. Letra E. O fim almejado com o habeas data é o de evitar que o depositário infiel seja preso por dívida. Gente, está tentando pegar a liberdade de locomoção da pessoa. Acabamos de citar que é um habeas corpus que é cabível nesse caso e não um habeas data, tá certo? Então a alternativa a ser marcada na questão 7 é a de letra B de bola. Seguindo, questão 8. A prova de Niterói também para o cargo de contador agora. O artigo 5º, inciso 25 da Constituição da República dispõe que, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Trata-se da modalidade de intervenção do Estado na propriedade por meio da qual o poder público utiliza bens móveis, imóveis e serviços particulares em situação de perigo público iminente, conhecida como... Aqui a FGV usou o conhecimento de direito administrativo, gente. Não consta lá na Constituição qual é o conceito desse inciso, tá? Então, para a prova, vocês não precisam estudar o conteúdo de intervenção do Estado na propriedade particular, mas para a prova, memorizar, grifar, riscar lá do lado do inciso 25, que este caso trata de requisição administrativa. Por favor, escrevam lá. Não é servidão, não é ocupação transitória, limitação administrativa e muito menos desapropriação, tá bom? Gravem, tentem memorizar, é muito mais fácil para a compreensão, porque a questão só vai perguntar isso novamente. No caso de iminente perigo público deste inciso, ele vai querer saber se é requisição administrativa e você vai marcar como certo isso na hora da sua prova, tá bom? Então, leve isso para a sua questão, a sua prova, para ter sucesso. Então, letra B de bola a ser marcada na questão 8. Questão 9. Concurso da Prefeitura de Cuiabá para o cargo de nível superior, também bacharel em Direito, em 2015. Determinado agente público que possui a garantia constitucional do foro por prerrogativa de função é suspeito da prática de um crime doloso contra a vida. Em razão do avanço das investigações, decidiu procurar um advogado para saber perante que órgão jurisdicional deve ser julgado. À luz das informações fornecidas e do teor da sistemática constitucional, é correto afirmar que: letra A.
Esse agente sempre será julgado pelo tribunal do júri, garantia fundamental assegurada a brasileiros e estrangeiros e que configura cláusula pétrea. Não, gente, não é bem isso. A gente viu, quando estudou a situação do júri, no artigo 5º, no inciso 38, dispõe que é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados, letra A, a plenitude de defesa, letra B, o sigilo das votações, letra C, a soberania dos vereditos, e letra D, que é o que importa para esta questão, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, a Constituição expressamente determinou que a regra é, quando for um crime doloso contra a vida, a competência para esse julgamento é do tribunal do júri. Ocorre que em outras situações, na própria Constituição Federal, ela determina que quando for uma situação de crime comum, esse agente público ele vai ser julgado e processado por outro órgão. No caso do presidente, é processado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal, no crime comum, né? O crime comum, o homicídio, por exemplo, é um crime comum. E aí não iria para o tribunal do júri, e sim para o STF. Ocorre que há situações em que a Constituição Federal traz de vários agentes. E a Constituição Estadual copia. Quando isso acontecer, mesmo que conste em Constituição Estadual, vai se obedecer porque consta na Constituição Federal também. Ocorre que em algumas situações não consta na Constituição Federal que aquele agente será processado e julgado por determinado foro privilegiado, pela prerrogativa da função que aquela pessoa exerce aquele cargo. Só que a Constituição do Estado garante. Um exemplo é o vice-governador. Não consta na Constituição Federal o processamento e o julgamento de vice-governador. Consta apenas o processamento e julgamento de governador de estado, que é pelo STJ. Tá? Se o Estado vier em sua Constituição Estadual determinando que esse vice-governador será processado e julgado por crime comum, perante o TJ, por exemplo, só vai ser perante o TJ os crimes que não for dolosos contra a vida, porque a Constituição previu, e é uma lei maior que a Constituição Estadual, previu de modo diferente. Tentem entender isso. Então, diante dessa informação, vamos tentar organizar conforme consta nas assertivas apresentadas nesta questão. Letra A, então, está errada porque dispõe que esse agente sempre será julgado pelo tribunal do júri. Não, ele pode ser julgado por um órgão especial por prerrogativa de função, se a Constituição Federal assim determinar, tá bom? Letra B, sempre prevalecerá a garantia constitucional do foro por prerrogativa de função, quer esteja previsto na Constituição da República, quer na Constituição Estadual. Errado. Né? Errado porque, se estiver apenas na Constituição Estadual, a norma constitucional da Constituição Federal prevalece sobre a Constituição Estadual. Tá bom? Está errado por isto. Letra C. Esse agente deve ser julgado pelo tribunal do júri, caso a garantia do foro por prerrogativa de função esteja prevista exclusivamente na Constituição Estadual. Perfeito. É isso que consta, que acabei de mencionar, e é o que consta também na súmula vinculante 45, editada pelo STF. Foi uma conversão de sua súmula que já existia, de 721, e que tem a redação parecida com o que consta aqui na letra C. Assim dispõe: a competência constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. A letra D está errada, então, por quê? Esse agente poderá ser julgado pelo tribunal do júri caso renuncie à garantia do foro por prerrogativa de função previsto na Constituição Estadual. Errado. Não há a possibilidade de renunciar o foro privilegiado. Ele pode renunciar ao cargo, agora a garantia do foro não. Tá bom?
Letra E. Esse agente poderá ser julgado pelo tribunal em que tem prerrogativa de foro assegurada na Constituição da República, desde que renuncie ao julgamento perante o tribunal do júri. Também não, né? Ele não vai trocar um pelo outro, ele não pode ficar nessa jogada de escolher. Então, a alternativa a ser marcada nesta questão 9 é a de letra C. Lembrando, para análise melhor, visualizar a súmula vinculante número 45 do Supremo, tá bom? Vamos agora para a questão número 10. Concurso da Prefeitura de Paulínia para o cargo de guarda municipal, realizado em 2015. Paulo perguntou ao seu amigo João o que diferencia os direitos sociais dos direitos e garantias individuais e coletivos. Como a única resposta que João poderia ter dado corretamente é letra A. A liberdade de ir e vir é um dos principais direitos individuais. Tá certo, né? Ele não diz que é o único, não diz que é só esse ou exclusivamente este, ou este é o maior. Então, de uma análise inicial, essa alternativa já está correta. Vamos ver a letra B. O direito social é da sociedade, não do indivíduo. Errado. Todo indivíduo também tem direito ao que é garantido no campo de direitos sociais, tá bom? Letra C. A educação é uma liberdade, logo, um direito individual. Não, a educação consta como um direito social. A gente vai ver isso nos vídeos quando tratarmos dos artigos 6º ao artigo 11. Tá? Letra D. O direito de propriedade é um dos principais direitos sociais. Vimos quando lemos o caput do artigo 5º que o direito de propriedade é um dos principais direitos individuais, junto com a vida, com a liberdade, com a igualdade e com a segurança. Né? Está lá no caput do artigo 5º, na parte final do caput. Letra E. A proteção da saúde não está prevista entre os direitos sociais. Errado, consta lá no artigo 6º. Veremos isso quando tratarmos no próximo vídeo. Aqui ele mesclou, né, artigo 5º com artigo 6º. Então, e artigo 7º também posteriores. Então, a letra a ser marcada na questão 10 é a letra A. Questão 11. Concurso do Tribunal de Justiça de Roraima, oficial de justiça para nível superior, em 2015 também. Edinaldo, olha Edinaldo aí de novo. Após anos de estudo, logrou ser aprovado em concurso público para oficial de justiça. Nesse período, realizou profundas reflexões a respeito da garantia da inviolabilidade do domicílio, adquirindo, com isso, o conhecimento necessário ao exercício da função. A respeito dessa garantia, é correto afirmar que, letra A, mais uma vez o inciso 11 do artigo 5º, né, gente? Por favor, memorizem tudo o que constar lá. Letra A. Não impede o ingresso no domicílio alheio, mesmo no período noturno, no caso de flagrante de crime. Perfeito. Não excluiu os demais, né? Mas afirmou que no caso de flagrante delito, crime é uma espécie de delito, né? Junto com contravenção. Então, não é errado afirmar que é por causa do crime. Então, no caso de flagrante delito, ou no caso aqui, crime, mesmo que seja no período noturno, é possível ingressar no domicílio alheio sem o consentimento dessa pessoa. Então, está correta a letra A. Letra B está errada por quê? Não alcança os escritórios, quer de empresas, quer de profissionais liberais. O Supremo já reconheceu que os escritórios, a advocacia, de contabilidade, eles têm sim essa segurança, essa garantia da inviolabilidade assegurada no inciso 11 do artigo 5º. Letra C. Não impede o cumprimento de uma ordem judicial que pode ser cumprida a qualquer momento. Errado, né? Ordem judicial é apenas durante o dia. Letra D. Somente permite o ingresso no domicílio com o consentimento do morador. O consentimento do morador é uma hipótese. Se ele não consentir, tem aquelas 4 situações. 3 a qualquer momento, que é flagrante delito, desarte ou prestação de socorro. E outro só durante o dia, que é a ordem judicial. Certo? E letra E, somente pode ser afastada com a expedição pela autoridade judicial de mandado de busca e apreensão. Não, né? Tem as outras situações que não precisa nem de ordem judicial para tanto. Então, a letra a ser marcada na questão 11 é a letra A.
Questão 12, do concurso do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro para auditor substituto, concurso de 2014. Considerando a sistemática de incorporação na ordem jurídica interna dos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos, bem como a posição que podem ocupar no escalonamento das normas, é correto afirmar, de acordo com o entendimento prevalecente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que, gente, eu falei isso claramente no parágrafo 3º do artigo 5º, destacando quais são as hipóteses que um tratado pode ingressar no nosso ordenamento jurídico. Se ele for sobre direitos humanos, ele já nem é considerado mais como de nível legal, tá? Então, ou ele vai ser supralegal, porque se ele não for aprovado igual uma emenda à Constituição, ele terá um status supralegal, porém infraconstitucional, ou se ele for aprovado como o status de uma emenda constitucional das mesmas formas, né, aprovado nas duas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos de discussão e votação por 3/5 dos membros, terá sim a natureza de uma emenda à Constituição. Então terá a natureza de norma constitucional. Vamos ver quais são as alternativas que dispõem isso que acabei de mencionar. Letra A. Sempre terão natureza supralegal, mas infraconstitucional. Não, né? Elas podem ter supralegalidade ou natureza de constitucionalidade, integrando o texto constitucional de forma à parte, né? Mas tendo a mesma hierarquia das normas que constam na Constituição Federal. Letra B. Podem ter natureza infralegal ou constitucional. Infralegal não, né? Elas não podem ficar abaixo da legislação. Elas sempre ficam acima, porque já tratam de direitos humanos. Não é qualquer tratado, é tratado internacional sobre direitos humanos, tá bom? Então ela já tem a natureza supralegal ou constitucional, a depender da forma de aprovação de ingresso no nosso ordenamento jurídico. Letra C. Sempre terão natureza legal e infraconstitucional? Também não. Letra D. Podem ter natureza supralegal ou constitucional. Perfeito, é isso que a gente afirmou. E letra E. Sempre terão natureza constitucional. Sempre não, porque se não for aprovado igual emenda, terão natureza de supralegal, mas abaixo da Constituição, infraconstitucional. Tá bom? Então a letra a ser marcada na questão 12 é a letra D de dado. Questão 13. O concurso da Câmara Municipal de Caruaru, Pernambuco, para o cargo de nível superior em Direito, concurso de 2015. Determinado deputado estadual é apontado em uma investigação como o autor de crime doloso contra a vida. Olha aí, já vai chamar o júri, né? O seu advogado, ao tomar conhecimento de que o Ministério Público iria acusá-lo perante o tribunal do júri, elabora longo arrazoado, no qual sustenta basicamente que 2 itens, né, sustentado pelo advogado. Primeiro, a Constituição Estadual garantiu-lhe a prerrogativa de foro perante o Tribunal de Justiça. E que, 2, como os deputados federais são sempre julgados perante o STF, quaisquer que sejam os crimes que tenham praticado, também os deputados estaduais, por simetria, devem ser julgados pelo Tribunal de Justiça. À luz da sistemática constitucional, assinale a afirmativa correta. É a mesma disposição da questão anterior que tratamos sobre a súmula vinculante número 45 do Supremo, que trata da diferenciação da competência do Tribunal do Júri para a competência de órgão estabelecido apenas pela Carta Estadual, pela Constituição do Estado, não tendo a mesma disposição na Constituição Federal. Então vamos ver qual é a alternativa que se encaixa melhor nas disposições tratadas tanto pela Constituição quanto pela súmula vinculante 45. Letra A. O foro por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal ou na estadual prevalece sobre qualquer outro, incluindo a competência do Tribunal do Júri. Errado, porque se tiver apenas na Constituição Estadual, a competência do Tribunal do Júri prevalecerá sobre aquela competência prevista apenas na Constituição Estadual. Então, está errada a letra A. Letra B. A competência do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função, previsto exclusivamente na Constituição Estadual. Perfeito, essa semelhante redação constante na súmula vinculante 45.
Letra C. A competência do tribunal do júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função previsto exclusivamente na Constituição Federal? Não. Quando a Constituição Federal trouxer uma outra redação em seu texto, esta prevalecerá sobre a competência do tribunal do júri. Tá? Conforme mencionei na outra questão, a competência para julgamento do presidente da República em crime comum será do Supremo, né? Então, se ele praticar algum crime doloso contra a vida, o Supremo o julgará e não um tribunal do júri. Tá? Letra D. O foro por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal ou na estadual jamais prevalece sobre as competências específicas, como a do tribunal do júri. Errado, né? Se tiver na Constituição Federal, já prevalecerá sobre o tribunal do júri. Foi isso que mencionamos anteriormente. Letra E. Nas situações em que haja foro por prerrogativa de função, o tribunal competente, em se tratando de crime doloso contra a vida, deve ser organizado de forma semelhante ao júri popular? Não precisa, não tem essa disposição para ele se organizar igual um júri. Ele vai julgar da forma organizada como ele já é em todos os demais outros processos. Então, a letra a ser marcada na questão 13 é a letra B de bola. Questão 14, concurso também da Câmara de Caruaru para o cargo de técnico legislativo. P é um ativista político atuando sem vínculos partidários, buscando fiscalizar as atividades dos órgãos públicos, municipais, estaduais e federais, notadamente as vinculadas aos gastos públicos. Para isso, utiliza diversos sítios da internet que divulgam estudos sobre orçamentos públicos e a forma de gastos. Além disso, acompanha pelo Diário Oficial os convênios realizados pelos entes públicos entre si e com organismos privados. A partir de conhecimentos retirados de suas pesquisas, passa a divulgar irregularidades que entendia ocorrer por meio da divulgação de panfletos e de requerimentos a diversas autoridades, inclusive ao Ministério Público, sem apresentar qualquer identificação. A atividade de P, sem identificação nos termos da Constituição Federal, a gente viu que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Se você se manifestou, você tem que assinar dizendo que foi você que fez aquilo. Então vamos ver qual é a alternativa que se amolda a essa disposição. Letra A. Decorre da livre expressão? Não, ele é livre para se expressar, mas ele tem que se identificar. Letra B. É inerente à manifestação do pensamento? Também ele pode, mas ele não pode deixar de se identificar. Letra C. É exceção ao direito fundamental por ser vedado o anonimato? Perfeita. Perfeita assertiva porque ela determina exatamente o que consta na Constituição. Você pode se manifestar da forma como quiser, desde que você assine, reconheça que foi você que fez aquilo. Tá? Então a letra C já está correta. Letra D está errada. Decorre da opinião sem limites? Não. Toda opinião pode ser exarada, pode ser externada, mas se ferir algum direito de outras pessoas, deverá ser indenizada essas pessoas. E letra E é inerente ao regime democrático. Essa questão é muito boa, ela pode trazer situações pegadinhas, porque a pessoa, poxa, decorre da livre expressão, realmente, tá certo. Só que a pessoa é livre para se expressar desde que se identifique, né? Então, todas as outras, em tese, estariam até corretas, desde que essa pessoa se identificasse, tá bom? Então, a questão 14, a alternativa correta a ser marcada é a letra C. Questão número 15, do mesmo concurso da Câmara Municipal de Caruaru para o cargo de técnico legislativo também. Luciano é técnico renomado na sua área de especialização, tendo realizado cursos no exterior e ocupado cargos de gerência na empresa em que exerce sua atividade. Possuindo conhecimentos complexos, pleiteia o ingresso em determinada profissão de nível superior, aduzindo que, embora não possua o diploma, seu conhecimento técnico seria suficiente. O seu pedido foi indeferido, tendo em vista que a lei específica exigiria o diploma de curso superior. De acordo com a Constituição Federal, o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão é, letra A,
livre, independentemente de lei reguladora. A gente viu que esse dispositivo constitucional do inciso 13 do artigo 5º, ele é uma norma de eficácia contida, né? Ele tem seus efeitos irradiados até que uma lei venha regulamentar alguns critérios para algumas profissões. Então, enquanto não houver lei, qualquer pessoa pode exercer aquela profissão. Se a lei vier e dispuser que exige, por exemplo, como a questão está dizendo, um diploma de nível superior para exercer aquela profissão, mesmo que a pessoa tenha o conhecimento, ela não poderá exercer aquela profissão. Então, tem que achar a assertiva que dispõe dessa mesma forma. Então, a letra A ela diz que independe de lei reguladora. Pode vir uma lei regulando e dispondo quais são as qualificações necessárias, né? Então, a letra A está errada. Letra B, livre o exercício de qualquer profissão, né? É livre, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Perfeito é o que consta da mesma redação que consta no artigo 5º, inciso 13. Letra C, livre para todas as atividades, inclusive as ilegais. Não, né? Se é ilegal, não tem nem como ser livre. Letra D, livre, obedecidos os pressupostos regulamentares. Não é um regulamento que vai dizer quais são os pressupostos. Se for um regulamento, não há impedimento para essa pessoa fazer, porque regulamento não pode impor estes requisitos, somente uma lei conforme a redação da Constituição. E letra E, livre, desde que possua diploma de curso reconhecido. Não precisa ter um diploma, apenas se a lei trouxer este requisito, né? Então, é livre qualquer trabalho, não precisa de diploma esses trabalhos. Se a lei vier dispondo que precisa, aí deve ser atendido esse requisito. Por favor, gente, toda vez que eu mencionar um inciso, vão lá na Constituição, releiam aquele inciso, porque a questão da FGV ela traz basicamente a mesma redação que consta lá na Constituição, tá bom? Então, se vocês olharem o inciso 13 do artigo 5º e voltarem para essa questão, vocês vão ver que só tem uma alternativa a ser marcada, que é a letra B de bola, tá? Questão 16. Realizada em 2015 no concurso de Defensoria Pública de Roraima para o cargo de técnico da Defensoria Pública. Dentre as garantias fundamentais, a Constituição da República Federativa do Brasil previu a existência do habeas data. Esse instrumento pode ser utilizado para fácil, né? A gente já viu várias questões. Qual que é? Letra A, proteger direito líquido e certo. Esse é o mandado de segurança. Letra B, retificar dados. Perfeito, é o habeas data, é a letra que deve ser marcada. Letra C, proteger a liberdade de locomoção, é um habeas corpus. Letra D, permitir o exercício de direitos ainda não regulamentados. Se não há regulamentação para o exercício do direito, você vai ter que impetrar um mandado de injunção, tá bom? Letra E, porque falta aquela norma regulamentadora, aquele artigo, aquele dispositivo que mencionei, né? Falta de norma regulamentadora, você remete ao mandado de injunção. E letra E, assegurar o direito à liberdade de expressão. Não é um habeas data, e sim um mandado de segurança. Tá bom? Então, a letra a ser marcada na questão 16 e a letra B de bola. Questão 17, também da Defensoria Pública, do mesmo cargo. Ao enunciar os direitos e deveres individuais e coletivos, a Constituição da República Federativa do Brasil assegurou uma série de direitos relacionados à apuração da responsabilidade penal das pessoas em geral. Nesse particular, é correto afirmar que a lei penal. Essa questão ela apresentou o dispositivo do artigo 5º, inciso 40, né? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E aí apresentou as assertivas e você deve achar a que contempla essa disposição da forma que é apresentada no artigo 5º, inciso 40, ou de forma similar, com o mesmo teor e mesmo sentido. Então, vamos ver a questão 17. Letra A, somente poderá retroagir para beneficiar o réu? Correto, né? É a mesma redação constante no inciso 40 do artigo 5º. Letra B, sempre poderá retroagir caso disponha dessa maneira? Não, né? Não vai prejudicar o réu dessa maneira. Já pensou se ele quisesse retroagir para
pegar situações ocorridas no passado, punindo a mais pessoas que já foram punidas, né? Então, não. Letra C. Prejudicial ou benéfica ao réu, jamais poderá retroagir. Não, a gente viu, se for benéfica, poderá retroagir sim. Letra D. Somente poderá retroagir quando o interesse público justificar essa medida. Não. A disposição é clara, desde que beneficie o réu, poderá retroagir. E letra E. Somente poderá retroagir para aumentar a pena, não para criar um novo crime. Nem para criar novo crime e nem para aumentar a pena. Apenas se beneficiar o réu, aí poderá retroagir. Então a letra a ser marcada na questão 17 é a letra A. Questão 18, também da Defensoria de Roraima, agora para o cargo de técnico administrativo. Pedro e Marcelo travaram intensa discussão a respeito da garantia constitucional da irretroatividade da lei, que não pode retroagir para prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. É correto afirmar que, letra A, somente é considerado adquirido o direito que já foi fruído pelo seu titular. Não, né? A redação do artigo 5º, no inciso 36, ela não traz a classificação, o conceito de cada um desses três, né? Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Quando tratei no vídeo, eu trouxe o conceito que a doutrina traz de forma mais sucinta, tá? Essa situação de já foi usufruído, já foi fruído pelo titular, é a situação clara de ato jurídico perfeito, já foi praticado, não tem o que ser feito. O direito adquirido não, ele pode ainda exercer aquele direito, não precisa já ter fruído o titular aquele direito garantido pela legislação. Então a letra A está errada por este motivo. Letra B. A coisa julgada é formada no momento em que é publicada a decisão judicial sobre certa matéria? Não, né? Coisa julgada somente quando não houver mais possibilidade de recurso contra aquela decisão, tá? Letra C. Direito adquirido é aquele que já foi incorporado à esfera jurídica do seu titular, perfeito, ainda que não tenha sido fruído. Perfeito. Mesmo que ele não tenha ainda exercido aquele direito, a ele é assegurado aquele direito porque ele já incorporou na esfera jurídica, já preencheu todos os requisitos para poder exercer o seu direito, tá? Letra C está correto. Letra D. O ato jurídico perfeito é aquele que a justiça declara como tal? Não. A legislação apresenta os requisitos, a pessoa praticou os atos determinados e tudo conforme a legislação, o ato se torna perfeito, um ato jurídico perfeito, observando a legislação vigente. Letra E. A coisa julgada diz respeito à impossibilidade de retirar do proprietário a coisa que recebeu por decisão judicial. Não, né? A decisão judicial determina que seja dada determinada coisa ao proprietário, a outra parte recorre, só que o recurso é recebido sem efeito suspensivo. Aquela decisão deve ser executada, mesmo que ainda esteja o recurso correndo. Nesta hipótese, não houve a coisa julgada e ao proprietário foi assegurado o direito de ter a coisa consigo até a decisão final do recurso e ainda assim é possível retirar do proprietário se o recurso for provido, for aceito e deferido, tá? Então não é a letra E. Então, na questão 18, a letra a ser marcada é a letra C. Questão 19 agora, do concurso da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas para o cargo de técnico de nível superior, realizado o concurso em 2015. Edson, servidor público da área de segurança pública, tem refletido a respeito do alcance da garantia constitucional conhecida como inviolabilidade do domicílio. Mais uma questão sobre esse tema. A partir da interpretação que realizou, formulou diversas proposições, mas somente uma delas encontra-se em harmonia com a Constituição da República. Assinale-a. Letra A. É peremptoriamente vedado ingressar no domicílio de alguém em qualquer circunstância sem ordem judicial. Professor, já parei bem no começo que eu não sei o que é peremptório. Peremptório é uma situação que é definitiva, né? Já finalizada. Do jeito que está aqui, a interpretação que se faz é definitivamente vedado
Então é uma situação expressa, certa, de que é vedado ingressar no domicílio de alguém em qualquer circunstância sem ordem judicial. E isso está errado, né? Porque a gente viu que quais são as situações, mais uma vez, pessoal, que podemos ingressar na casa de alguém. Primeira situação é a pessoa deixando. Se ela não deixar, a gente tem 4 hipóteses que a gente pode entrar. Por ordem judicial, somente durante o dia, e a qualquer momento do dia ou da noite, no caso de desastre, no caso de flagrante delito ou para prestar socorro. Isso a gente já viu em outras questões, nos vídeos também sobre as aulas do artigo 5º, e aqui frisando mais uma vez para não errarmos se cair na hora da prova. Então a letra A está errada. Letra B. A autoexecutoriedade dos atos administrativos permite que a administração tributária ingresse no domicílio individual quando lhe aprouver. Não, né? Não é quando eles quiserem, não, que eles entram na casa de qualquer indivíduo. Então, não está certo o que se afirma na letra B, não é o que consta na redação do artigo 5º, inciso 11, e nem o que tem na jurisprudência do Supremo. Então, está errado a letra B. Letra C. Somente é possível penetrar no domicílio alheio sem o consentimento do morador ou ordem judicial, no caso de flagrante delito. Está certo tudo, apenas a palavra somente é que torna a assertiva errada, porque além do flagrante delito, a gente destacou que tem o desastre e também prestação de socorro, né? Então, está errado porque excluiu essas duas últimas hipóteses. Letra D. A garantia da inviolabilidade do domicílio estende-se aos escritórios profissionais. Frisamos isso na aula quando tratamos sobre o artigo 5º, inciso 11, e também em algumas questões já vistas aqui neste vídeo. Então, essa letra D está correta, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, tá? E letra E está errada, então, porque a determinação judicial autorizando a penetração do domicílio alheio sem o consentimento do morador pode ser cumprida durante a noite, o dia ou a noite. Está errado, né? É somente durante o dia. Então, a letra a ser marcada na questão 19, letra D de dado. Questão número 20 do Tribunal de Justiça da Bahia para o cargo de analista judiciário, área de administração. Concurso realizado em 2015. Em tema de direitos e garantias fundamentais, a Constituição da República de 1988 estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou... Mais uma questão sobre esse mesmo tema, pessoal. Eu acredito muito que repiso nessa mesma ideia de que você tem que memorizar essas situações juntamente com os casos de remédios constitucionais, em especial o habeas data. Por favor, tentem memorizar isso. Vamos ver então qual é a assertiva a ser marcada. Letra A, salvo em caso de flagrante delito, ou letra A, desastre ou para prestar socorro, ou por determinação judicial, tudo apenas durante a noite. Errado, né? Durante o dia, desculpa. Errado porque é somente por determinação do judicial que é durante o dia. Os demais podem ser de dia ou de noite. Letra B. Desastre ou para prestar socorro ou por determinação judicial, tudo em qualquer horário. Também está errado porque a determinação judicial é somente durante o dia. Letra C. Desastre ou para prestar socorro em qualquer horário ou por determinação judicial durante o dia. Perfeita análise. É essa questão, essa letra a ser marcada. Letra D. Por determinação judicial em qualquer horário ou em caso de desastre ou para prestar socorro durante o dia. Inverteu, né? Está errado por isso. Letra E. Desastre ou para prestar socorro ou por determinação judicial, administrativa ou legislativa em qualquer horário. Piorou a hipótese, né? Administrativa e legislativa não, e também não é qualquer horário, judicial é somente durante o dia. Então, a assertiva a ser marcada nesta questão 20 é a letra C. Questão 21, também do concurso para o mesmo cargo, concurso do TJ da Bahia. João desejava obter conhecimento de informações relativas à sua pessoa, consistentes em notas, não certidão, ele não quer certidão, né? Acerca de sua escala de trabalho de finais de semana e feriados nos últimos 5 anos,
constantes de registros ou bancos de dados da Autarquia Municipal Trans-Salvador, Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador. Assim sendo, protocolou o requerimento que, contudo, foi indeferido pelo gerente da autarquia. No caso em tela, em tema de direitos e garantias fundamentais em favor de João, o artigo 5º da Constituição da República prevê a impetração do remédio constitucional. Qual seria, pessoal? Mais uma vez a questão da FGV bateu em cima do habeas data, né? Por favor, não erre esse tipo de questão. Assertiva, a ser marcada, é a letra C de casa, né? Falou em obter dados sobre a pessoa do impetrante. Teve a recusa, né, administrativamente, que a gente viu que a súmula 2 do STJ determina que tenha necessidade de ter a recusa administrativa daquele seu pedido. Aí você pode impetrar, sim, um habeas data, tá bom? Então, letra C a ser marcada na questão 21. Questão 22 do concurso da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso para o cargo de advogado, realizado em 2015. Pedro, de 22 anos, ajuizou ação de investigação de paternidade em face de Paulo, que já contava com 65 anos de idade. Em provas, requereu a realização de prova pericial que exigia o fornecimento de sangue pelos envolvidos no processo. Como Paulo negou-se a fornecer alguns poucos mililitros do seu sangue para a realização do exame, o juiz da causa determinou a sua condução coercitiva, pela força policial, a um laboratório, local em que a extração do sangue seria feita de forma compulsória, obrigatória, né? De acordo com a sistemática constitucional, o juiz agiu de maneira, letra A, correta, pois o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional não permite que alguém se negue a contribuir com a justiça. Errado, né, pessoal? Essa situação de exame de paternidade compulsório, como está sendo apresentado aqui na questão, passou pelo crivo também do Supremo e ficou determinado que isso viola o direito, entre outros direitos, destacou-se aqui no artigo 5º que viola o direito à intimidade da pessoa, né? Se isso geraria a presunção de paternidade é outra coisa, mas fazer como a questão está dizendo que está sendo feito aqui, compulsoriamente levado e extraído poucos mililitros de sangue do suposto pai, isso viola a intimidade desta pessoa, tá bom? Então não é correto e nem isso pode ser feito querendo se basear no princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Então a letra A está errada. Letra B, incorreta, pois os direitos dos idosos sempre têm preeminência quando em conflito com direitos de indivíduos maiores e capazes. Está errado, está certo porque diz que é incorreto, mas está errado pela fundamentação. Nenhum direito, a Constituição não bota em patamar algum direitos diferenciados. Num caso concreto em análise, deve ser feita uma ponderação dos direitos para ver qual deve prevalecer. Não há um ponto de partida sempre determinado que um direito sempre prevalecerá sobre o outro, tá? Como está sendo afirmado aqui na assertiva B. Então, por isso ela está errada. Letra C, correta, pois o direito de Pedro ao conhecimento da identidade de seu pai encontra-se ao abrigo do princípio da dignidade da pessoa humana. Realmente ele tem direito à busca de saber quem é o seu pai, a identidade de seu pai. Mas isso não leva a fazer essa compulsoriedade, essa condução coercitiva como foi feita no destacado no enunciado da questão, tá? Letra D, incorreta, pois a extração compulsória do sangue de Paulo viola o seu direito à intimidade. É a assertiva que deve ser marcada como certa, porque apresenta a determinação de decisão judicial do Supremo, tá bom? Letra E, correta, pois a ínfima quantidade de sangue a ser extraída de Paulo gera uma lesão de peso inferior ao direito de Pedro ao conhecimento de sua ascendência. Essa foi até uma fundamentação para querer tornar essa situação correta, mas
diante dessa ponderação de valores entre o direito à intimidade e o direito de saber quem é o seu ascendente, o Supremo, nessa ponderação, considerou melhor assegurar o direito à intimidade e buscar, de outra forma, conhecer o ascendente dessa pessoa que está buscando, investigando quem é o seu pai, investigando a paternidade, né? Então, nessa questão, é uma questão de nível superior e da área do direito, possível cair alguma questão que trate disso, e tratando, você tem que memorizar que essa situação fere o direito à intimidade prevista na Constituição Federal, tá? No artigo 5º, inciso 10, tá? Então, a letra a ser marcada, a letra D de dado nessa questão 22. Questão 23, TJ da Bahia, subscrivão na área do direito. Certa lei dispôs que parte das vagas disponíveis em determinada universidade pública seria reservada a pessoas que apresentassem as características étnico-raciais nela indicadas. Em razão desse comando, alguns candidatos conseguiram ter acesso ao ensino superior, preterindo a outros candidatos com notas mais elevadas, que disputaram as vagas de amplo acesso. À luz da nossa sistemática constitucional, é correto afirmar que a reserva de vagas o Supremo entendeu que essa reserva de vagas é considerada constitucional, tá? Vamos ver então as assertivas. Letra A. Inconstitucional, pois a lei deve tratar a todos com igualdade, abstraindo as suas características pessoais. A lei deve tratar, sim, mas de uma forma que a gente falou da igualdade material quando tratamos no artigo 5º, no primeiro vídeo, que tratando os iguais de modo igual e os desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades, tá? Então a letra A está errada por isto. Letra B. Constitucional, pois todo e qualquer direito fundamental, incluindo a igualdade, depende da lei para definir a sua essência e limitar o seu alcance. Tratamos que não precisa de lei para regular as normas constitucionais, a não ser que essa norma constitucional assim determine. Então, é garantido o direito à igualdade, não precisa vir uma lei dispondo como vai ser essa igualdade. Já é assegurado de plano a igualdade entre essas pessoas, tá? É possível, como frisei na assertiva A, tratar pessoas de forma desigual, desde que elas estejam em situações desiguais, que aí é chamada igualdade material, em detrimento da igualdade formal, tá? Letra C, inconstitucional, pois somente a ordem constitucional pode dispensar tratamento diferenciado às pessoas. Não, a lei pode dispor de forma diversa, não precisa ser apenas norma constitucional. Letra D, constitucional, já que lei pode estabelecer tratamento diferenciado quando certas circunstâncias fáticas o justificarem. É essa assertiva que deve ser marcada, letra D. Letra E, então, está errada porque inconstitucional, pois somente a existência de um tratado internacional pode justificar o tratamento diferenciado. Não, né? Uma lei pode dispor dessa maneira sim, tá bom? Então, a letra a ser marcada é a letra D de dado nessa questão 23. Questão 24. Concurso também do TJ da Bahia para o cargo de técnico na área de administração. Em matéria de direitos e garantias fundamentais relacionados à religiosidade, a Constituição da República de 1988 prevê que, letra A, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa que não pode ser invocada para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. Errado, porque está incompleta, porque se a pessoa se eximir com esse fundamento, a Constituição garante que ele pode cumprir uma prestação alternativa, né? Aí, se ele se recusar a cumprir essa prestação alternativa, aí ele vai ter as penalidades que a Constituição determina. Uma delas é a suspensão dos direitos políticos, tá? Veremos isso no artigo 15 da Constituição, quando tratarmos mais à frente. Letra B de bola. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Exatamente, é o que consta expressamente no inciso 7 do artigo 5º, né? Redação expressa, igualzinha. Letra C.
é violável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e vedada a proteção aos locais de culto e às suas liturgias, né? Trocou, né? É inviolável a liberdade de consciência e de crença, e ainda eles asseguram a proteção aos seus locais de culto e liturgias. Então não é vedada essa proteção, tá? Então está errado, é o que dispõe o inciso 6 do artigo 5º, basta dar uma verificada lá, tá? Letra D. É vedado em qualquer hipótese ao poder público estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los ou embaraçar-lhes o funcionamento. Esse dispositivo consta no artigo 19, inciso 1 da Constituição, e lá faz uma ressalva para a situação de colaboração com o interesse público. Então, não necessariamente em qualquer hipótese isso é uma vedação ao poder público, né? Porque nós somos um Estado laico. Mas é possível haver, sim, uma colaboração de interesse público com essas entidades, tá? Letra E. O ensino religioso é de matrícula obrigatória e constitui disciplina dos horários extraordinários das escolas públicas de ensino fundamental. Não consta aqui no artigo 5º, mas consta quando trata lá do direito da educação, mais ao final da Constituição. Não cai no concurso, mas essa matéria abordou essa questão abordou vários dispositivos da Constituição Federal. Quem quiser consultar, lá no artigo 210, parágrafo 1º da Constituição Federal, dispõe que o ensino religioso ele não é obrigatório, e sim facultativo, e ele não constitui, a disciplina deve constar em horários, não em horários extraordinários, como a questão aqui apresenta, e sim dos horários normais da escola, tá? Basta fazer essa ressalva. Mas você, sabendo quais são os dispositivos da Constituição no artigo 5º, já acertaria esta questão, tá bom? Então, a assertiva a ser marcada nesta questão 24 é a letra B de bola. Questão 25 do concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na especialidade de assistente social, realizada em 2014. É correto afirmar que os direitos fundamentais, letra A, somente podem ser invocados após a sua regulamentação pela legislação infraconstitucional? A gente já viu em questão anterior que o parágrafo 1º do artigo 5º dispõe que essas normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, elas terão aplicação imediata, elas não dependem de normas para dispor a sua regulamentação, tá? Então podem ser invocados a qualquer momento, não dependem de regulamentação. Letra B. Os direitos e garantias fundamentais podem decorrer dos tratados internacionais adotados pela República Federativa do Brasil. Correto, é o que disciplina o parágrafo 2º do artigo 5º. Deem uma verificada lá. E letra C. Precisam estar expressos na Constituição, sob pena de não ser possível suscitá-los perante o Poder Judiciário. Errado, né? Pela redação também do parágrafo 2º do artigo 5º, a gente destacou que o rol constante no artigo 5º é um rol exemplificativo e não um rol taxativo ou rol exaustivo, né? Os direitos constantes lá no artigo 5º, eles não excluem outros decorrentes do regime dos princípios pela Constituição adotados e também, como a gente mencionou na letra B aqui, que a República Federativa do Brasil adotarem em tratados internacionais. Então, não precisa estar necessariamente expresso na Constituição para ser considerado direitos fundamentais. Letra D. São indisponíveis, devendo ser necessariamente exercidos pelos respectivos titulares? Não. Um exemplo é o habeas corpus, né? Qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus por outra pessoa. Não precisa necessariamente ser o titular daquele direito que está sendo, ou a liberdade da locomoção daquela pessoa estaria sendo ameaçada ou já sofrendo uma restrição na sua liberdade de locomoção. Então, não precisa necessariamente ser exercido pelo titular. Letra E. Somente podem ser restringidos após plebiscito, em que sejam ouvidos todos os interessados.
Não há essa previsão na Constituição de que um plebiscito pode restringir os direitos fundamentais. É uma cláusula pétrea, né? Então, a assertiva a ser marcada nesta questão 25 também é a letra B de bola. Questão 26, da Prefeitura de Florianópolis para o cargo de administrador, realizado esse concurso em 2014. Em tema de direitos e garantias fundamentais, o artigo 5º da Constituição da República estabelece que é, letra A, livre a manifestação do pensamento, sendo fomentado o anonimato, sendo incentivado o anonimato. Está errado, né? Destacamos que é livre sim a manifestação do pensamento, só que é proibido o anonimato, é vedado o anonimato. Verificar o inciso 4 do artigo 5º, por favor. Letra B. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo que substitui o direito à indenização por dano material, moral ou à imagem. Não, né? Além desse direito de resposta, àquela pessoa também é assegurado esse direito à indenização a esses 3 tipos de dano: material, moral ou ainda a imagem. Verificar o inciso 5 do artigo 5º, por favor. Letra C. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. Verificar o inciso 14. Consta lá que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. É a mesma redação constante também nessa assertiva C. Tá? Então, já é a assertiva que deve ser marcada. Letra D. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, ressalvados os casos de censura ou licença. Ressalvados não, né? Independe de censura ou licença. Não pode ter isso. Então, verificar o inciso 9 do artigo 5º da Constituição, tem essa redação que mencionei. E letra E, direito de todos receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, sendo vedada a alegação de sigilo por imprescindibilidade à segurança da sociedade e do Estado. Realmente, todos nós temos direitos à informação, mas há algumas peculiaridades em que assegura-se o sigilo. Uma delas é a situação de necessário resguardar a segurança da sociedade e do Estado. Verificar a redação do inciso 33 do artigo 5º para analisar melhor o que consta expressamente lá. Então, questão 26, a letra a ser marcada é a letra C. Questão número 27, do Tribunal de Justiça do Goiás para o cargo de analista judiciário, concurso de 2014. Maria, desconfiada de que seu esposo Antônio a estava traindo, resolveu grampear o celular de seu cônjuge, com o fito de interceptar suas comunicações telefônicas, gravando inclusive. Dessa forma, Maria conseguiu comprovar a traição, inclusive uma ardente conversa de amor entre Antônio e sua amante. Sob o prisma das garantias fundamentais previstas no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a conduta de Maria ao proceder diretamente à interceptação telefônica está correto ou está errado? E que pese ela queira, descobrir, seja errado fazer isso, a Constituição não garante esse direito a ela, na situação de interceptação telefônica. A gente mencionou no inciso 12 do artigo 5º as situações possíveis, Vamos ler as assertivas e depois analisar a redação do inciso 12. Letra A. Correta, pois agiu em defesa de sua honra e de sua família. Não garante a Constituição esse direito a ela. Então, não é essa assertiva. Letra B. Correta, desde que junte ao processo judicial de divórcio o inteiro teor das comunicações telefônicas gravadas. Também não. Letra C. Errada, pois as comunicações telefônicas são sempre invioláveis. Elas são invioláveis, mas não são sempre. A gente viu no inciso 12 que, nesses casos de comunicação telefônica, elas podem ser, sim, violadas por ordem judicial apenas, nas hipóteses
e na forma que a lei estabelecer, mas somente para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Não é esse o caso aqui, tá? Letra D, errada, pois as comunicações telefônicas são invioláveis, salvo por ordem administrativa, legislativa ou judicial para fins de instrução processual. Não, somente por ordem judicial, né? Então está errado por isso. Letra E, errada, pois as comunicações telefônicas são invioláveis, salvo por ordem judicial para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. É essa assertiva que deve ser marcada conforme o inciso 12 do artigo 5º. A letra a ser marcada, a letra E, na questão 27. Questão número 28, concurso da SEDUC do Amazonas para o cargo de assistente social, realizado o concurso em 2014. Assinale a opção que descreve incorretamente um direito fundamental estabelecido no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Por favor, gente, vejam bem o enunciado. Eu não mencionei em nenhum momento aqui ainda porque não teve, mas aqui ele destacou. Ele quer qual assertiva que está incorreta. Por favor, analisem isso na hora da prova. Eu mesmo já errei questão por ler rápido e não analisar que ele queria a incorreta. Aí uma das assertivas eu achei rapidamente a correta e pulei. Só que ela realmente estava certa, mas ele não queria a certa, ele queria a incorreta. E aí eu perdi esse ponto. E normalmente em concurso concorrido, uma questão vale o cargo, tá bom? Não vacilem nisso, por favor. Letra A. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Perfeito, é o que consta no artigo 5º, inciso 13, mas não deve ser marcado porque ela está correta e a gente está buscando a incorreta. Letra B. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Perfeito também, mesma redação do inciso 17 do artigo 5º. Verifiquem lá depois. Letra C. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Vimos isso em uma das questões anteriores, tá? No inciso 4º do artigo 5º, por favor, verifiquem também. Letra D. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, mas sujeita à censura e licença. Não se sujeita à censura nem à licença, né? É independentemente de censura e de licença. Consta lá no artigo 5º, inciso 9, né? Verifiquem lá que traz redação diversa, então essa assertiva D está errada. Vamos ver a letra E porque ela está certa, né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, igual à redação do inciso 2 do artigo 5º. Então, a assertiva a ser marcada na questão 28 é a de letra D de dado. Questão 29, do concurso da Prefeitura de Osasco para a Guarda Civil Municipal, realizado em 2014. Em matéria de direitos e garantias fundamentais, a Constituição da República de 1988 prevê, no capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos, que: letra A. É inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, salvo por ordem da autoridade judicial ou administrativa para instrução do processo criminal, civil ou administrativo. Errado, porque não é a autoridade administrativa, não consta isso lá no inciso 12 do artigo 5º, e também está errado porque não é instrução de qualquer processo, é apenas do processo criminal. Se for processo civil e administrativo, não é possível violar o sigilo das comunicações telefônicas, tá? Então está errada essa assertiva da letra A. Letra B. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Perfeita redação, é o que consta exatamente no inciso 16 do artigo 5º, não tem nenhum erro. Letra C.
Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de expressão. O erro é a palavra expressão. Não é expressão, é na liberdade de locomoção, né? Visualizem lá no inciso 68 do artigo 5º, que não é expressão e sim locomoção. Letra D. Qualquer eleitor é parte legítima para propor ação civil pública que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Vimos que a ação popular é impetrada apenas por cidadão, não é qualquer eleitor, tá? Analisem lá no inciso 73 da Constituição, do artigo 5º da Constituição. E letra E, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de ordem fundamentada de autoridade judicial ou administrativa. Não, né? A administrativa não pode dar ordem para violar a casa do indivíduo, e também há outros casos que sem o consentimento do morador é possível entrar em sua residência. Caso de desastre, prestação de socorro ou flagrante delito, esses três em qualquer momento do dia ou da noite, né? Decisão judicial é apenas durante o dia, tá? Então, na questão 29, a letra a ser marcada é a letra B de bola. Questão 30, concurso da Assembleia Legislativa da Bahia, cargo de técnico de nível superior também, né? Concurso realizado em 2014. Inúmeras são as normas relacionadas à prisão que acarretam medidas de proteção aos direitos individuais, dentre as quais a informação sobre os direitos do cidadão preso, que deve ser informado do seu direito de permanecer em silêncio, né, gente? É comum isso. A gente viu, quando tratou no inciso 63, esse dispositivo, que é resguardado a todos esse direito de permanecer calado, né? Basta analisar lá. Então, não tem outras digressões a serem feitas nessa questão, apenas saber que a Constituição assegura esse direito ao cidadão de permanecer calado no caso de ser apreendido, e aí resguardando todos os seus direitos individuais, tá bom? Então, a letra a ser marcada, a letra A, na questão 30. Vamos para as últimas 5 questões. Questão 31, também no concurso da Assembleia da Bahia, para o cargo de técnico de nível superior. José deseja saber o conteúdo dos registros constantes no banco de dados de determinado órgão federal sobre a vida de conhecido personagem da história do Brasil, vez que está elaborando tese de doutorado sobre a participação dele em episódio de repercussão no cenário nacional. A autoridade administrativa nega o acesso aos dados invocados. Inconformado, José impetrou habeas data para ter acesso às informações perseguidas. Nos termos da Constituição Federal, o habeas data era cabível o habeas data aqui, gente. Eu destaco desde a primeira questão que o habeas data ele é cabível para saber informações nos registros dos órgãos públicos sobre a pessoa do impetrante, sobre ela mesma, ou para retificação dos seus dados. Aqui o José está buscando informações, dados de outra pessoa, um personagem da história do Brasil. Então, não é cabível a habeas data nessa ação, tá bom? Não é a ação adequada para esta informação dele, tá bom? Então, vamos buscar qual é a assertiva que devemos marcar. Letra A. O instrumento de acesso, o habeas data é o instrumento de acesso coletivo às informações públicas? Não, né? Você tem direito à informação, você pode entrar com mandado de segurança ou qualquer outro tipo de ação, mas não um habeas data. Letra B. O mecanismo que pode ser utilizado para possibilitar o acesso à ampla informação? Também não. Letra C. O remédio individual que não pode ser utilizado para a ciência de dados de terceiros? Perfeito. Foi o que a gente afirmou aqui. Letra D. A ação constitucional que pode ser manejada para obter informações de relevante valor histórico? Não também. E, por fim, o processo sumário que depende
do valor dado ao bem perseguido. Não tem nada a ver com essa situação de valor do bem perseguido, tá? Então a letra a ser marcada é a letra C, porque neste caso não cabe habeas data, tá? Questão 32, concurso da Funarte para o cargo de contador, realizado em 2014. O cidadão João da Silva verificou que seu vizinho, proprietário de imóvel tombado como patrimônio histórico e cultural pela União, iniciou ilegalmente a realização de obras que descaracterizavam o bem com licença emitida pelo município. Valendo-se do instrumento constitucional adequado, João pode propor medida judicial que vise anular tal ato, lesivo ao patrimônio histórico e cultural, por meio de... Poxa, gente, ele já deu todas as informações que a gente precisa. Está falando que João da Silva é um cidadão e está falando que ele quer anular ato lesivo. Se a gente pegar aquela tabela lá do início desse vídeo, a gente vai saber que isso aqui é um caso de ação popular, tá certo? Não é mandado de segurança, nem mandado de injunção, porque não é caso de falta de norma regulamentadora. Não é ação direta de inconstitucionalidade, porque não há vício de inconstitucionalidade nessa ação. Não é um ato normativo, né, para a gente buscar essa ação direta de inconstitucionalidade. E também não é caso de ação civil pública. Letra a ser marcada nesta questão 32 é a letra D de dado. Cidadão quer anular ato lesivo. Guardem essa frase que aí nunca vai errar situação de ação popular. Questão 33 também da Funarte para o mesmo cargo contador. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em tema de direitos fundamentais, individuais e coletivos, prevê que, letra A, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, ressalvado o direito de censura ou licença? Não, né? Independe de censura ou licença. Já vimos isso em várias outras questões. Letra B. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, exigindo a lei prévia indenização e autorização do proprietário. Não precisa de autorização do proprietário e não é prévia a indenização. A indenização é ulterior e se houver dano, né? Vimos que essa situação de intervenção do Estado na propriedade particular, neste caso, aí é uma situação de requisição administrativa, né? Analisar o inciso 25 para ter a redação completa desse dispositivo. Letra C. É inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, salvo por ordem de autoridade judicial, administrativa ou legislativa competente. Errado. É apenas por ordem judicial e para instrução processual criminal, né? Não é nem civil e nem administrativo. Letra D. Pertence aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Correta a redação do inciso da letra D, né? É o que consta no inciso 27, tá? Letra E. Não há prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, de dano ao patrimônio histórico cultural e a do depositário infiel. Ele incluiu essa disposição do dano ao patrimônio histórico cultural, né? Tornou essa redação incorreta. Se ele deixasse a do depositário infiel, tornaria dúvida, né? Porque a redação expressa da Constituição determina essa situação de prisão civil por dívida ainda do depositário infiel, no inciso 67, tá? Mas, como ele incluiu essa situação a mais de dano ao patrimônio histórico e cultural, tornou totalmente essa letra errada e não podendo ser marcada. Então, na questão 33, a resposta a ser marcada corretamente é a letra D de dado. Questão 34. Concurso da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, técnico superior especializado na área de administração, realizado o concurso em 2014. O remédio constitucional previsto na Constituição da República para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, chama-se, mais uma vez, ele cobra conceito de habeas data, né, pessoal? Resposta correta da questão 34, letra D de dado. Por favor, não me errem esse tipo de questão se cair na sua prova. Última questão,
Questão número 35, também no concurso da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, realizado em 2014 para o cargo na área jurídica. Em tema de direitos e garantias fundamentais, a Constituição da República prevê a inviolabilidade domiciliar, ao consagrar que a casa é asilo inviolável do indivíduo. No entanto, como os direitos não são absolutos, a própria Constituição excepciona tal regra, como no caso de mais uma questão sobre inviolabilidade da casa. Letra A. Flagrante delito apenas nos casos de crimes com pena de prisão superior a 2 anos? Nada disso. Ele diz em flagrante delito, qualquer tipo de delito, né? Letra B. Prestação de socorro apenas durante o dia. Prestação de socorro é a qualquer momento do dia. Letra C. Desastre apenas durante o dia. Está errado também, desastre a qualquer momento do dia. Letra D. Determinação judicial apenas durante o dia. Correto. É o único caso em que é apenas durante o dia, né? Letra E. Determinação judicial em qualquer horário. Errado. Em qualquer horário não pode ser a determinação judicial. É qualquer uma das outras 3. Flagrante delito, prestação de socorro e desastre. Tá? Então, resposta também da questão número 35 é a letra D de dado. Tá? Assim, encerramos essa bateria de questões da FGV apenas sobre o artigo 5º da Constituição Federal. Espero que vocês tenham compreendido como a FGV cobra basicamente suas questões sobre essa temática e espero ter ajudado nessa sua caminhada. Vamos acompanhar agora os próximos vídeos. Espero que quem ainda não tiver curtido o canal se inscreva para ficar recebendo os vídeos instantaneamente nas postagens. E logo em seguida postaremos os vídeos dos artigos seguintes da Constituição e exercícios de questões anteriores da FGV sobre esses temas, tá? Bons estudos a todos e contem comigo. Até mais.